Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo o secretário de Estado de Agricultura, Thales Fernandes, aqui nos nossos estudos, nessa temporada do Mercado Central. Secretário, obrigado por estar conosco aqui nesta temporada para encerrar a sexta-feira de uma semana que, aliás, foi muito produtiva para a gente, para tratar de mercado. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na 91.7 FM Tempo, né? Com vocês aqui para falar do nosso agro mineiro, né? Que tem tido números importantes, um crescimento, gera renda, gera emprego e faz parte de um pouquinho de todo mineiro aí, o nosso campo, né? É isso, secretário. Bom dia para o senhor. Prazer falar com o senhor aqui na rádio. Agora é FM Tempo nessa primeira temporada nossa. Espero que seja a primeira de muitas entrevistas aqui que a gente possa falar desse assunto tão importante. Eu já vou começar falando exatamente sobre o mercado central. Se a gente der uma voltinha, a gente tem aqui o queijo mais premiado, temos o queijo eleito o melhor do mundo recentemente, temos cachaça que é feita em Minas também com premiação importante. Minas é muito grande quando se fala em produção, quando se fala em agro, né? Sem dúvida. O mercado central aqui é uma grande vitrine do agro, né? Aqui nós temos representatividade de todas as culturas, dos produtos que nós temos com valor agregado, como você disse, o queijo, a cachaça, temos aqui o azeite, temos aqui produtos, frutas maravilhosas, cafés. Então, assim, muito bom estar com vocês aqui, muito bem escolhido aqui o mercado central. Mas o nosso agro mineiro realmente vem se despontando. Ano que vem nós vamos colher a maior safra de grãos nossa, 18,6 milhões de toneladas, um crescimento muito grande da produção de soja em áreas degradadas, o milho de segunda safra sendo colhido agora e batendo recordes, né? As exportações mineiras do ano passado para cá cresceram 49%, exportamos 15,3 bilhões de dólares, então tudo isso chamando muita atenção, e a diversidade que nós temos em Minas Gerais hoje é que nos dá todo esse poder e esse status e esse crescimento. Nós não estamos colocando os ovos numa cesta só, nós estamos diversificando com produtos da agricultura familiar, com commodities e trabalhando para poder essas políticas públicas cada vez chegar mais na ponta para que o produtor possa ser beneficiado. O senhor falou em diversificação, secretário. Como é que se faz isso, considerando que as legislações que são atinentes a cada um desses setores, para o café é uma coisa, para o nosso queijo, da maneira que ele é, com todas as especificidades que ele tem, para você levar um queijo canastra de uma região para outra, para ter todos os selos de garantia, ainda estamos falando de um cenário de muita burocracia legal, para que a gente consiga tornar o produto mineiro algo do tipo exportação, algo com maior alcance do que se tem hoje? Sem dúvida. As legislações e os entraves, eles são imensos e não são só nas questões que trabalham com agro. Nós temos entraves aí nas questões ambientais, nós temos entraves aí nas questões fiscais, sanitárias, né? E tudo isso a gente tem trabalhado para poder ter uma legislação principalmente mais próxima da realidade de quem produz. Por exemplo, você citou o queijo. O queijo, nós trabalhamos na legislação de queijo desde 2002 em Minas Gerais. Nós já evoluímos, fizemos 3, 4, 5 legislações que já foram reformuladas, ouvindo o setor, ouvindo a AmiQueijo, caracterizando regiões. Para você ter ideia, historicamente, até 2019, nós tínhamos somente 9 regiões caracterizadas. Hoje nós já temos 15 com a previsão de mais 2, vamos para 17 regiões caracterizadas, e aí sim a gente dá identidade para esse produto, porque o produto tem que ter uma identidade, um padrão de identidade e qualidade. E hoje a gente está preocupado muito mais com a questão sanitária e com a questão de boas práticas de fabricação e a qualidade desse produto do que com a questão estrutural propriamente dita dessas agroindústrias, que eram uma trava muito forte para o produtor investir. Então hoje nós estamos simplificando essas legislações, trabalhando em cima de análises microbiológicas, físico-químicas, para balizar a segurança alimentar desse produto e tirando de pauta várias questões que travavam, principalmente questões físicas de uma construção, para poder você ter uma agroindústria de queijo, de ovos, de mel, de cachaça, por exemplo, né? Estou mandando agora para a Assembleia uma legislação específica para cachaça de alambique. E nós temos que ter um diferencial. O queijo Minas artesanal não pode ser confundido com qualquer queijo que é produzido. Ele é um queijo diferente de leite cru. A cachaça de alambique não pode ser confundida com a cachaça industrial que é produzida em outros estados, porque ela tem uma especificidade. Então, a gente trabalhando isso e tendo legislações mais próximas da realidade, nós estamos trazendo esses produtores, tirando eles da informalidade,
agregando valor ao seu produto e abrindo mercado, que foi, como você disse, até para exportações, como os queijos que nós temos premiado hoje no mundo inteiro. Então, esse é um papel das políticas públicas e que está sendo feito no nosso governo. Nós temos grupos formados, nós colocamos essas legislações em consultas públicas, discutimos com o setor, principalmente com a Federação da Agricultura de Minas Gerais e com as entidades que representam cada setor especificamente, para a gente poder ouvi-los. Não pode sair de cima para baixo, tem que ser o contrário, tem que vir de lá para cá, adequando, mas com garantia na segurança alimentar, que o grande beneficiário disso vai ser quem? O consumidor final lá na ponta. Então nós temos aí parcerias, por exemplo, com o Ministério Público de Defesa do Consumidor, nós temos um programa do Queijo Minas Artesanal, que chama Programa Queijo Minas Legal, em que o Ministério de Defesa do Consumidor, o Ministério Público, aportou 3 milhões com metas de registrar 650 queijarias em mais de 120 municípios, para a gente poder trabalhar em parceria. Então, assim que nós estamos evoluindo, e hoje nós somos um modelo no Brasil nesse tipo de gestão. Secretário, tem abertura do produtor rural? Eu pergunto por quê. Se adequar a essas normas exige também investimento. Muitas vezes, aquele pequeno produtor não tem talvez o investimento necessário para fazer com que o produto seja registrado de fato, siga as normas ali da vigilância sanitária. Mas tendo a ajuda do governo e tendo a ajuda desses projetos, o Sebrae faz um papel importante também, né, em parceria com vocês, mas tendo a ajuda desses projetos e do governo, o produtor está mais aberto a ser regular com a profissão, com a produção? Olha, nós estamos colhendo fruto disso. Existem algumas questões que a gente tem que deixar muito claro aqui. A Secretaria da Agricultura, ela tem 3 vinculadas hoje que trabalham com a gente. É Emater, que trabalha com a extensão rural, similar ao que você disse do Sebrae e do Senar, somos parceiros com eles também, temos que andar juntos, mas a nossa Emater dá assistência técnica e nesse ponto ela oferece para os produtores, principalmente para os pequenos produtores, agricultura familiar, os projetos arquitetônicos, as plantas, para poder fazer essas agroindústrias. Então isso é praticamente gratuito. A Emater tem um corpo técnico qualificado para isso. O IMA trabalha com a questão da defesa agropecuária, com a sanidade. Então, o IMA trabalha com as normas e se atenta a fazer as vistorias para legalizar. Nós temos um trabalho feito no IMA, eu sou oriundo do Instituto Mineiro de Agropecuária, onde fui diretor-geral antes de vir a ser secretário, e um trabalho incansável que a gente faz lá é estar mais próximo, como eu disse, da realidade desses produtores, para não ter normas que não vão ser cumpridas. Nós queremos criar coisas que sejam fáceis, rápidas e simples para esses produtores, mas com segurança. E por fim, a PAMIG, que trabalha com pesquisa, desenvolve tecnologia para esses produtores produzir. Mas nós temos hoje um ator muito importante entrando com a gente nisso, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG. Eu queria inclusive convocar aqui os nossos produtores, dia 1º às 14 horas, 1º de agosto, nós vamos lançar o Plano Safra Mineiro com linhas de crédito, 385 milhões de reais, com recurso voltado para a agricultura sustentável, com recurso voltado para a agroindústria de pequeno porte, onde aí nós temos taxas atrativas através de cooperativas de crédito, para que esses produtores possam acessar recurso com o tempo para poder construir as suas agroindústrias. Nós vamos lançar linha de crédito para silos, para poder fazer armazenagem de grãos, e vamos lançar também 240 milhões que nós estamos lançando do Funcafé, que é para poder apoiar os cafeicultores nas intempéries climáticas que temos. Então, dentro da possibilidade, nós estamos trabalhando para ajudar principalmente esses pequenos produtores a se adequar a essas legislações que nós estamos tentando modernizar cada vez mais, mas também com assistência técnica e com recurso. Porque não adianta você falar que vai produzir e matar a fome do mundo se você não tiver assistência técnica e ensinar como que faz, né? O produtor dali para frente, ele caminha sozinho. E tendo condição dele ter um capital de giro, dele investir, dele poder fazer a sua agroindústria, ele vai acessar mercados que ele vai estar legalizado e vai ter retorno. E aí nós temos várias linhas hoje também que podem suportar isso, que é dentro da agricultura familiar, o PAA, o PNAE e outros. Mas esse modelo tem dado resultado e principalmente na descentralização do serviço de inspeção municipal para as prefeituras municipais começarem a trabalhar em parceria com a gente também lá na ponta, registrando esses estabelecimentos com burocracia muito menor do que a do Estado e da União. Lá na ponta as coisas acontecem muito mais rápido e mais fácil, inclusive para serem resolvidas. O senhor falou sobre União e o senhor falou sobre Plano Safra. Eu queria, secretário, uma avaliação do senhor sobre, primeiro, o modelo Plano Safra, que entra nessa nova gestão de governo federal com o presidente Lula. É um modelo que está adequado às necessidades que o senhor percebe do produtor, do mercado mineiro, do comércio mineiro, da produção mineira, até do ponto de vista de execução. Ele está azeitado para atender as demandas necessárias que o Estado e que o produtor tem?
Olha, o Plano Safra ele é muito importante para o Brasil, para Minas Gerais. O governo federal, tanto esse como os passados, trabalham sempre incrementando esse Plano Safra. O que nós temos que ver agora é a questão da taxa de juros, se ele é atrativo ou não e como que o produtor vai pagar isso. Que outros países costumam subsidiar os seus produtores, o que nós não fazemos aqui, né? Então nós temos que estar atento a isso, mas o Plano Safra, dentro das expectativas do que foi lançado, do volume de dinheiro, ele é sim suficiente, mas tem um viés voltado muito, que eu volto a dizer, para o pequeno. O pequeno ele tem mais dificuldade, o pequeno nós temos que conseguir fazer a tecnologia chegar nele mais rápida, porque o grande tem luz própria, ele busca isso com mais facilidade, ele tem mais acesso mais fácil a essas linhas de crédito, a tecnologia que está avançando muito rápido hoje no mundo e no agro. Então esse Plano Safra que nós estamos inclusive lançando aqui no BDMG, nos moldes do Plano Safra Nacional, é exatamente para atrair. E vejam vocês, o incremento de recurso do BDMG do ano passado para esse ano, ele é de 1000% a mais. Então, quer dizer, é um número relativamente grande, mas nós temos que começar a pôr o pé no agro para poder fazer esse capital rodar com mais intensidade. Agora, a taxa de juros, a gente tem o Banco Central que está fazendo um excelente trabalho, segurando isso para a inflação não disparar. E quando ela chega em 2 dígitos, realmente ela complica a vida do produtor, principalmente com a questão que nós tivemos nos últimos tempos do aumento dos insumos, guerra da Ucrânia, pandemia, temos agora a gripe aviária nos rondando aí. Então, é uma preocupação, mas ele atende sim e nós estamos atentos para que o produtor tenha assistência para usar. Não adianta pegar o dinheiro e não saber utilizar também. Posso entender então pela fala do senhor, secretário, que 3,75% não é bom para o produtor, não é bom para o safra. De jeito nenhum. Nós estamos tentando viabilizar aqui, em cima de juros equalizados, de 7 a 8,5% aqui para o produtor mineiro, para a gente conseguir ter sucesso nisso aí. E trabalhando com um período de carência também, que a gente está estudando para ver como é que vai fazer isso. Mas é um remédio amargo, mas que na hora, às vezes, vai resolver o problema do produtor que precisa de recursos para poder girar ali o seu capital e plantar e colher. Mas a previsibilidade é o mais importante, você tem que ter previsibilidade. E isso a gente está conseguindo traçar, de certa maneira, dentro do que está sendo proposto. O senhor fez essa convocação para quem está nos ouvindo, para quem é produtor, né, aqui em Minas Gerais. Mas vale para quem a adesão do Plano Safra? Olha, desde que seja produtor rural, tenha o seu cartão de produtor rural, né, seja pequeno produtor rural, grande produtor rural, nossos produtores do estado inteiro estão convocados, estão aptos a poder pleitear esse empréstimo lá no nosso BDMG, sem dúvida. Secretário, queria agora uma posição do senhor a respeito, inclusive, da última reunião que o senhor participou juntamente com integrantes do Conesul aqui de Minas Gerais, do COSUD, aliás, em Minas Gerais, conversando com o vice-presidente Geraldo Alckmin, e apresentou algumas demandas específicas para o governo federal. Eu queria primeiro tratar no ponto de reforma tributária. A avaliação do setor é de que a reforma, no molde em que está, antes da avaliação ser levada ao Senado, ela está atendendo às necessidades do agronegócio, está atendendo às necessidades do produtor rural, ela está aumentando carga, não vai aumentar carga, tem preocupações específicas com essa reforma do setor? Bom, nós tínhamos uma preocupação muito grande com a taxação de 25% para tudo. Então nós já vimos que da porteira para dentro nós ficamos blindados. Isso para nós já foi um ganho muito grande, né? Esses outros assuntos, eu acredito, vão ser discutidos em leis complementares. Nós temos a Frente Parlamentar da Agricultura, representada por vários deputados nossos, e temos uma ação muito forte hoje, inclusive no COSUD, né, que foi esse consórcio criado pelo nosso governador, e a gente está mais tranquilo depois dessa linha que foi seguida lá. Mas algumas situações a gente ainda tem que acompanhar para poder chegarmos até o final mantendo nessa linha que o agro precisa sim ter a sua contribuição, mas nós temos algumas restrições. Com o que temos no Senado, da parte dos nossos senadores, tem um diálogo aberto com a frente e com o próprio governo para ajustar aquilo que for necessário? Sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos muito bem representados lá para os nossos representantes lá de Minas Gerais e também no Senado. Agora, secretária, eu queria abordar uma questão com o senhor, porque o senhor falou aí sobre a gripe aviária, que começa a rondar, e óbvio, né? É uma preocupação, e toda e qualquer situação de saúde vai ser sempre uma preocupação. Recentemente, o Mercado Central, de onde a gente fala, inclusive, recebeu uma notificação para que pudesse tirar os pássaros, as aves vivas daqui. Uma polêmica que ronda o mercado há muitos anos, né? Com embargos, enfim, e decisões a favor também do mercado. Mas eu queria saber como que o Estado trabalha isso, afinal de contas, é um ponto importante do Mercado Central. A comercialização destes animais, a fiscalização,
mercado trabalha com essa situação, com a fiscalização do Estado e da Prefeitura. É claro que aqui o senhor responde pelo Estado. O Estado tem trabalhado para tentar ajudar o mercado de alguma forma, tendo em vista a importância, apesar de estar em Belo Horizonte, que representa onde nós estamos hoje para Minas Gerais? Bom, primeiro ponto importante frisar que a gripe aviária, Minas Gerais, até o momento, nós não tivemos nenhum caso. O caso que nós tivemos foi de baixa patogenicidade em Pará de Minas, uma ave que teve H9N2, que é um vírus que circula no meio das aves mesmo, normal, e que não tem nenhum problema para isso. Então nós estamos blindados, nós estamos monitorando, fazendo esse monitoramento, fazendo essa prevenção, a coleta, e até agora tudo na sua normalidade. O consumo de carne, de frango, de ovos é normal, não tem por que a população se preocupar com isso, entendeu? Mas o fato é que nós estamos trabalhando com a prevenção e com o monitoramento. Então quando você fala que você tem aqui um número de aves vivas sendo comercializadas dentro do mercado central todo dia, isso aí tem que ter uma rastreabilidade, isso aí tem que ter um acompanhamento, e a gente está preocupado com isso. Nós ainda, o Estado não foi notificado oficialmente pelo Ministério Público para poder tomar nenhuma ação aqui no Mercado Central. Existe já essa conversa que está aqui rondando, a gente tem acompanhado isso. À medida que nós somos notificados, nós vamos tomar as medidas dentro das legislações, vamos fazer acordo, não vai ser uma coisa de imediato, nós temos que negociar, temos que conversar, que nós sabemos da tradição e como que isso aqui funciona há vários anos, e a nossa parceria, inclusive com a vigilância sanitária, porque é um mercado que, além de vende alimento, né? E a gente sabe a preocupação que é a questão de um vírus, animais vivos, onde se comercializa alimento também. Mas até o momento a situação está sob controle, e como eu disse, nós ainda não fomos notificados oficialmente, estamos aguardando, montamos até um comitê gestor de enfrentamento da gripe aviária em Minas Gerais, composto pela Secretaria de Agricultura, Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente, Polícia Militar, para a gente já começar essas tratativas e dentro desse comitê começar a deliberar ações dessa natureza, que vão aparecer várias, não só aqui no Mercado Central, mas como no comércio de aves vivas em todas as lojas que nós temos em Minas Gerais aí, de produtos agropecuários. Até porque há outros mercados também importantes também na região metropolitana e outras partes do estado, né? Claro, secretário? claro. Então, uma missão, no caso aí, uma questão que nós vamos ter que ter uma padronização para isso, mas que por enquanto nós estamos monitorando e aguardando essas medidas e o comitê começar a trabalhar em cima disso. O senhor levou uma outra preocupação também, junto com outros integrantes do COSUD ao governo federal, sobre o preço do leite e sobre as dificuldades que se avizinham dado o cenário no mercado internacional. Minas Gerais tem preocupações muito específicas do Estado nessa questão, secretário, de que o governo federal precisa atuar de alguma maneira para ajudar a segurar preços, tem que ter alguma atuação estatal neste momento, ou por enquanto é olhar? Eu queria que você, inclusive, descrevesse qual é o problema do ponto de vista de Minas Gerais para olhar para esse mercado. Bom, nós somos o maior produtor de leite do Brasil, 9,6 bilhões de litros de leite. Temos mais de 800 mil produtores de leite, né? A nossa preocupação é a questão social que isso possa vir a causar. Por quê? A indústria absorve e ela repassa. O consumidor final lá na ponta, querendo ou não, paga. O produtor, o pequeno produtor de leite, aquele pequenininho que levanta lá, tira seu leitinho, 50, 80, 100 litros de leite, ele mesmo ordenha suas vacas, ele é produtor familiar, ele vive, o impacto para ele é menor, ele faz o seu queijo. O grande, que produz 20, 30, 50 mil litros de leite, ele é mais estruturado, ele consegue esperar essa questão toda passar, ele se sustenta. Mas o médio produtor, aquele que está ali no limbo, 200 a 1.000 litros de leite, 600, que é a grande maioria, que gera emprego, que gera renda, que faz parte dessas cooperativas todas, ele pode não suportar uma carga dessa que vem. O que acontece? Historicamente, nós importamos leite, sim, do Cone Sul, do Mercosul, porque lá temos um acordo, a taxa é zero, temos aí uma competitividade muito forte da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. Nós importamos, sim, mas isso nunca passou de 5%, tá? Do volume que nós temos hoje comercializado. Nos assusta que nos últimos 7 meses isso chegou a quase 10%. Isso já começou a impactar diretamente, não só Minas Gerais, mas os outros estados, e não é só no leite em pó, é nos lácteos também, é no soro, é outros produtos que estão chegando aqui. Então, nós fomos lá a Brasília, sim, preocupados com várias pautas, mas essa é uma principal pauta que a gente discute aqui em Minas Gerais, como que nós podemos fazer para a gente poder trabalhar, porque eu sei que acordos bilaterais existem, o Mercosul existe, nós não podemos impedir, né? Se o dólar caiu e se hoje nós estamos pagando
a tonelada do leite em pó mais caro do que eles produzem lá e que eles vendem lá, quer dizer, a Argentina, por exemplo, está cancelando contratos que já tinham vendido para mandar para cá. Nós temos gente comprando aqui. Então é uma questão de livre comércio que a gente tem que ter muito cuidado com o que interfere nisso. Mas nós temos que tentar, junto ao governo federal, mostrar que isso está prejudicando os produtores rurais. Não necessariamente a indústria nesse momento. A indústria sofre, está repassando, está trabalhando, mas a nossa preocupação é social com os produtores em Minas Gerais especificamente. E aí nós estamos trabalhando no desdobramento de algumas reuniões que vão ter em Brasília, depois dessa reunião com o nosso ministro de Desenvolvimento e Comércio e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, junto ao Ministério da Agricultura, junto ao próprio Ministério de Comércio Exterior, para a gente poder ver como nós vamos trabalhar nessa forma dessas alíquotas aqui, principalmente em algumas possibilidades de triangulações que estão sendo feitas com outros países que estão trazendo também lácteos para Minas Gerais e para o Brasil, para a gente poder mitigar isso. É criar uma espécie de colchão de proteção financeiro. Tem alguma ideia que já foi ou respondida pelo governo federal ou proposta por Minas para entender em que pé ou para que caminho poderemos caminhar, secretário? Bom, nós temos algumas questões que nós vamos averiguar lá. A questão de preocupação com dumping, que pode estar acontecendo, que no passado aconteceu. A questão da taxação dos principais produtos que vêm, que pode estar sendo feita uma triangulação. Nós vamos conversar com o Ministério da Agricultura para ver como é que está essa questão sanitária desses produtos que estão entrando aqui no Brasil, se tem alguma restrição da questão de alergênicos, na questão de rotulagem, na questão de data de validade, né? Tudo que tiver ao nosso alcance para poder a gente ver se a gente estanca um pouco nesse momento essa alta que está chegando em 350%, né, do volume importado comparado com os outros anos, nós vamos fazer para ver se o mercado adequa e a gente poder ter o produtor de leite com previsibilidade, porque nós já lançamos aqui em Minas Gerais o Conceleite, que baliza o preço do leite, né? O produtor já sabe quanto que ele vai receber no final do mês, mas é uma atividade que passa por essa questão cíclica, e eu posso dizer para vocês com toda a segurança que daqui 20 anos vão vir aqui outros secretários e outros repórteres para conversar comigo e nós vamos estar discutindo política de preço de leite aqui ainda, porque é complexo, mas nós temos que blindar e proteger o produtor rural de leite mineiro, e é isso que nós estamos fazendo. Secretário, como que o agro mineiro já conseguiu recuperar ou minimizar os impactos da pandemia? A gente sabe que é um setor que sofreu muito, né? A pandemia, houve uma corrida muito grande por procura de alimento no mundo todo, né? A preocupação com o desabastecimento, a segurança alimentar, ela foi notória, e isso causou um preço das commodities absurdo, né? As commodities subiram muito nesse período da pandemia, chegando aí, dentro do índice que nós temos de preço da FAO, na base 100, chegaram a quase 164. Né? Então, assim, com 64 pontos a mais, né? A guerra da Ucrânia com certeza impactou, porque a Ucrânia é grande produtora de grãos, de milho, de sorgo, a Rússia produz fertilizantes, mas isso tem acomodado hoje, como a pandemia já passou, a guerra já passou, nós estamos trabalhando hoje, principalmente, com a expansão da área de grãos. A soja ocupando hoje em Minas Gerais o espaço de áreas degradadas, de pastagens degradadas, e principalmente ela entrando no lugar do milho de primeira safra, ela tem aumentado a nossa produtividade de grãos muito, e a produtividade de grãos está ligada diretamente ao fornecimento de proteína animal. Se você brincar e falar assim, o frango é um pé de milho de soja em pé correndo com 60 dias ali depois que ele alimentou, você pode comparar mais ou menos assim. Então isso tem dado condição para a gente ter um poder maior de barganha, principalmente na compra dos insumos, apesar que os preços recuaram agora recentemente, mas o que nós temos visto muito é a tecnologia nos ajudando muito e a produtividade aumentando muito. A nossa média de produção de grãos hoje é mais de 4.300 quilos por hectare. Então, assim, o milho safrinha hoje, ele cresceu mais de 149%. Então nós estamos conseguindo fazer já com essa tecnologia de agricultura de baixo carbono, plantio direto, nós estamos conseguindo fazer 2 safras e meia. E aí eu abro um parênteses, nós estamos trabalhando principalmente para incrementar em Minas Gerais a irrigação. Nós temos que ter mais terras irrigadas, nós temos que trabalhar, temos um projeto de lei que nós estamos encaminhando para a Assembleia Legislativa também, que chama Projeto da Agricultura Irrigada Sustentável, PAIS. Gravem esse nome que vocês vão ouvir falar muito nisso. Isso vai potencializar muito a questão da irrigação em Minas Gerais, os barramentos que nós temos que fazer para reter água, para poder ter uma maior produtividade e ter 2 safras por ano. E os pequenos não estão fora disso.
Dentro do processo da questão da irrigação, nós temos um programa na Secretaria que chama Irriga Minas, onde nós estamos distribuindo, junto com a nossa Emater, kits de irrigação por gotejamento, tecnologia israelense, para pequenos produtores rurais. Eles têm até 500 metros quadrados e têm a capacidade de produzir 18 mil quilos de alimento ano. Nós estamos tirando essa pessoa lá no Vale de Jequitinhonha, no norte de Minas, onde nós estamos trabalhando com isso. Para vocês terem ideia, nós distribuímos de 19 a 22 em torno de 700 kits, em parceria inclusive com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a Beth Jucá, nossa secretária. Agora, só em 2023, a meta é entregar 2.300 kits. Então nós estamos trabalhando com os deputados com emendas parlamentares, recursos do Tesouro, tudo isso potencializando o que eu volto a repetir, assistência técnica na ponta para o pequeno, para ele conseguir produzir, para ele sair daquela linha de pobreza que, acreditem em vocês, mesmo na área rural, no norte de Minas, no Vale de Jequitinhonha, no semiárido mineiro, nós temos produtores que moram lá no campo e estão na linha de pobreza. Esses nós temos que chegar mais próximo deles para produzirem, alimentarem melhor e vender o seu excedente, principalmente nos mercados institucionais. Para esse programa que o senhor citou e esse projeto que será enviado para a Assembleia, ele está de alguma maneira acoplado com os investimentos que o Estado está planejando para energias renováveis e para energia limpa? Ou seja, o governador tem dito, inclusive viajou para os Estados Unidos há algum tempo, sobre o Jequitinhonha como uma possibilidade de hidrogênio verde, de lítio verde, claro, e de outras possibilidades que estão aí se avizinhando e que de alguma maneira podem resvalar no produtor. O projeto de irrigação também está alinhado com isso? Alinhadíssimo. Nós temos lá projetos, inclusive, tocados à energia fotovoltaica, à energia solar, né? Para poder termos essa tecnologia na ponta para o pequeno. É o que eu disse aqui, nós temos que conseguir chegar com isso também para o pequeno, porque o desenvolvimento vem muito rápido. Quando o agro chega e produz 1, 2 safras, e você tem, você vê isso nitidamente, principalmente a questão dos estados que tem um agro muito forte. Você vai no Triângulo Mineiro, você vê como que Uberlândia, Uberaba, o noroeste de Minas, Patos de Minas, aquelas cidades cresceram ao entorno do agro. Então, o agro, nesse ponto, ele traz desenvolvimento, ele fixa o homem no campo. A questão dos migrantes, nós temos alguns estudos mostrando que algumas regiões estão tendo um déficit de imigrantes. Por exemplo, a região de Teoflotone, nós estamos precisando trabalhar mais para investir lá mais. Lá é uma pecuária que já foi muito forte, ainda é forte, mas que precisa ter uma diversidade maior. Esse é o trabalho nosso. E tem o sul de Minas também com a questão do vinho, né, secretário? Que tem crescido. Hoje nós temos uma das maiores vinícolas da América do Sul, que é a Casa Geraldo, inclusive, que faz sucesso mundo afora e que teve esse investimento, esse boom de investimento exatamente pela terra fértil que tem no estado e pela forma como a tecnologia tem avançado. O vinho é um caso de um case de sucesso em Minas Gerais, através da nossa EPAMIG, que é além das terras verdes, das terras férteis. O sul de Minas tem um clima favorável e outras regiões de Minas também. Nós temos vinho sendo produzido em Diamantina, mas é a dupla poda invertida que conseguiu fazer isso. Nós conseguimos, através de uma técnica, produzir uva de qualidade no inverno, onde você tem um Brix maior, um teor de açúcar maior na uva, você tem uma perda menor por causa das doenças que atingem os parreirais, principalmente os fungos, que a produção era na época que era o período chuvoso, com alta umidade, você tinha uma produtividade menor. Então isso tem atraído investidores, não só o vinho, nós temos também o azeite que está despontando de qualidade hoje, né? Então, assim, esses produtos de valor agregado eu gosto muito, porque o Minas Gerais tem uma gastronomia pujante, tem um turismo hoje que é um dos maiores, né, do Brasil, pontos turísticos do Brasil, ligado à questão tradicional, religiosidade e outras, com a gastronomia, e o agro entra nisso. Um café, nós estamos trabalhando com cafés hoje, cafés especiais, café de qualidade. Nós tivemos uma saca de café vendida no Cerrado, mais de 60 mil reais. Então é aí que está o nosso diferencial, onde nós vamos buscar agregar mais valor. É isso que nós estamos buscando através dessas linhas de crédito do BDMG, atrair esses produtores para enxergarem isso. Porque o grande que produz 2.000, 3.000, 5.000 hectares de grão, com a tecnologia de ponta, com um empregado, 2 funcionários, porque o trator é com GPS, a coletadeira é com GPS, ele é importante sim. Mas para o mineiro, essa tradição também tem uma importância muito grande. Nós estamos conversando com o secretário de Agricultura, Thales Fernandes. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Secretário, agora é aquele momento que a gente faz uma pergunta rápida e uma resposta na mesma proporção. Combinados? Certo. Então vamos lá. Quais serão as galinhas dos ovos de ouro do agro nos próximos anos? Sem dúvida, os grãos estão crescendo muito. O que o governo Zema vai entregar no setor da agricultura ao final desse mandato?
Bom, uma demanda nossa absurda é o projeto Jaíba, que é pra gente um desafio muito grande e que nós pretendemos entregar o projeto Jaíba muito melhor do que ele está agora. A avaliação dos programas e da atuação do governo federal com o agro em Minas até agora. Estamos tirando leite de pedra, mas a coisa está caminhando. Tivemos recurso do PAA, tivemos recurso para influenza aviária agora, estamos aproximando do governo federal. Eu acho que ideologias à parte, nós precisamos preocupar com o produtor rural mineiro. A reforma tributária, o que muda para o agricultor? Inicialmente ainda não mudou praticamente nada. Nós temos que ter atenção, acompanhar para não deixar que o impacto venha chegar e a gente conduzir da forma que está indo. Secretário de Estado de Agricultura, Thales Fernandes, muito obrigado por estar aqui conosco.